A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querido igreja. Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor amado, nós declaramos os céus abertos sobre a igreja. Nós declaramos o problema, Senhor, que está sendo difícil de ser resolvido. Solucionado pelo Teu poder, aquilo que o homem não pode fazer. Senhor, todo problema sentimental, espiritual, toda porta fechada, abra, Senhor. Todo coração ferido seja curado, toda enfermidade seja sarada pelo poder do Teu nome. Senhor, fala conosco nesta noite. Aqui estamos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada membro deste corpo. Fala conosco, Pai. Nós precisamos da Tua voz. Dá-nos ensinamento para que não possamos sofrer. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Tira todo impedimento, todo pensamento contrário, toda distração deste lugar. Em o nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós declaramos céus abertos sobre a vida da igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui foram para a célula essa semana? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que nós tivemos células abençoadas essa semana, onde nós pudemos compartilhar a palavra de Deus. E eu sei que Deus falou muito conosco a semana passada e tem falado conosco. Deus sempre fala. O problema é que nós estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor fala. Como foi falado no Marcelo que ele estava essa semana, não apenas ouvir, mas também colocar em prática aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, amém? Eu queria continuar talvez falando um pouco sobre isso. Nós falamos a semana passada sobre qual é o papel da igreja, qual é o papel do corpo de Cristo neste mundo. E nós não somos deste mundo, amém? Glória a Deus, nós fomos resgatados deste mundo. Nós vamos falar hoje sobre os princípios do reino de Deus. Um reino que nós fomos inseridos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é inserido no reino de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Vamos ler um texto da palavra de Deus que nos fala sobre isso. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Abra sua Bíblia no seu celular, no seu tablet. Só desliga a internet para você não receber nenhuma mensagem durante o culto. Porque a única mensagem que você precisa nesse momento é a mensagem de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13 de Colossenses 1. Isso aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria ler junto com vocês do 3, amém? 13 e 14. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia. Só esse texto por enquanto. É interessante que Deus, Ele nos resgatou. Ele nos tirou. Há uma outra versão que fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Nós fomos transportados para o reino do Senhor pela redenção. E nós falamos aqui a semana passada sobre qual é o nosso papel. E nós somos sal, nós devemos ser sal, devemos ser luz. Mas nós só podemos ser sal e luz se nós estivermos de fato inseridos no reino de Deus, se nós estivermos vivendo como cidadãos do reino de Deus. Eu já falei em outras oportunidades que Jesus, a primeira coisa que Ele fez quando Ele iniciou o ministério dele, lá em Mateus, Ele fala, lá em Mateus 4,17, o texto diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então entenda,
Jesus veio para nos apresentar, Ele veio para nos salvar e também para inaugurar o reino. Antes de Jesus, ninguém tinha falado sobre o reino dos céus. Antes de Jesus, ninguém tinha introduzido ninguém a este reino. Mas Jesus veio nos trazendo essa mensagem: arrependei-vos, porque nos é chegado o reino dos céus. E aí no texto que nós lemos, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Então, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, nós precisamos entender essas coisas. Nós estamos aqui, mas não somos deste mundo. Nós temos que fazer a diferença. Porque quando vem alguém de outro país, no nosso país, não sei se você já teve essa experiência de trabalhar ou ir em algum lugar que tem uma pessoa que não é do nosso país, que não é brasileira. Você percebe, não percebe? Às vezes a pessoa até parece assim, fisicamente com a gente, a sua fisionomia, mas quando a pessoa abre a boca, você já sabe que ela não é brasileira. Falei, esse aí não é brasileiro. Até porque nossa língua é uma língua que poucos países falam, o nosso português. Mas entenda, quando as pessoas nos verem, quando as pessoas nos ouvirem, elas têm que perceber que nós não fazemos parte deste mundo. Amém? Glória a Deus. E o que é o reino de Deus? O reino que Jesus disse: arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. Paulo lá em Romanos, ele diz lá em Romanos 14:17, nós já ouvimos tanto sobre isso, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não tem a ver com coisas materiais. O reino de Deus não tem a ver com as distrações deste mundo. O reino de Deus não tem a ver com as coisas que querem nos afastar de Deus. Comida e bebida nos fala das coisas deste mundo, das coisas que o diabo quer nos oferecer, dos pratos que muitas vezes o diabo coloca para que nós possamos pecar. Mas Paulo está dizendo aqui que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu sempre digo que é o que nós precisamos. Nós precisamos da justiça. Nós temos vivido um tempo, como nós falamos, temos falado difícil, de corrupção, de mentira, de engano, de propina, de tantas coisas. E o que nós mais pedimos, ou o que mais a população pede? Justiça. É possível neste mundo que a justiça realmente seja feita? Não, não vai acontecer. Bem que nós queríamos que acontecesse. Mas esse mundo, a Bíblia diz, já é o maligno. Não tem como, o mundo não está disposto a fazer justiça. Mas só que no reino de Deus há justiça. Porque o nosso rei é justo, amém? Glória a Deus. Então nós queremos justiça, e no reino de Deus nós encontramos. Outra coisa que nós queremos, paz. Quantos querem paz na sua vida? Aleluia. É o que mais nós precisamos. Irmãos, se nós tivermos paz, nós temos tudo. Você não precisa mais de nada. O que mais nós queremos é paz. Mas nós encontramos a paz no mundo? Não. O que Jesus disse? Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. A minha paz não é igual a do mundo. Diferente. A minha paz é diferente. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz circunstancial. Depende. Depende. Se meu marido não der nenhuma mancada, estamos em paz em casa. Se a minha esposa não pisar na bola, se eu chegar, a comida estiver pronta, estamos em paz. Se eu chegar e minha mulher estiver em casa, estamos em paz. Se ela tiver saído, acabou a paz. Se não tiver ninguém doente em casa, estamos em paz. Se tiver alguém enfermo, acabou a paz. Se eu não tenho dinheiro, estou em paz. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho paz. Essa é a paz do mundo. E a paz de Deus? Não depende da circunstância. Porque Ele é a paz. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. E nós temos acesso a essa paz. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E outra coisa similar, ou que caminha junto com a paz, é a alegria. Porque alguém que tem paz é alegre, não é? Não tem como você ter paz e ser uma pessoa carrancuda, triste, infeliz. A paz e a alegria caminham juntas. Então perceba que reino maravilhoso é esse que Deus quer que eu e você participemos, que eu e você vivamos a vida do reino. É um reino de justiça, de paz e de alegria. É o que Paulo nos ensina. Então, já que agora nós somos inseridos neste reino de Deus, nós precisamos ter a clareza de quais são os princípios, normas e leis que regem esse reino. Entenda.
No reino de Deus, ninguém cai de paraquedas. Você não pode apenas ir viajar para o reino de Deus. Eu falei isso hoje no curso de maturidade. E é interessante, eu louvo a Deus, está sendo bênção, irmãos do curso, está sendo bênção, né? Glória a Deus, nós temos 7 pessoas já que decoraram todos os livros da Bíblia. Isso é uma vergonha para vocês que fizerem não decorar, tá? Eu estava com vontade de falar isso para vocês não sabem como. 7 pessoas, e o Pedro, que é do Kids, que tem 9 anos, também decorou. Veio aqui no curso para falar os livros, oh meu Deus. Então agora mais um requisito para ser líder de célula, tem que decorar todos os livros da Bíblia. Brincadeira, irmãos. Mas vamos lá. Então hoje nós falamos, hoje de manhã, sobre essa questão do reino. Por quê? Porque ninguém cai de paraquedas no reino de Deus. O reino de Deus, para você fazer parte desse reino, você precisa nascer nele. Quem que é considerado brasileiro? Uma pessoa que nasce no Brasil, correto? Ou hoje, por causa da lei, vamos dizer assim, de uma lei mundial, que vigora no mundo inteiro, um acordo entre os países, uma pessoa pode o quê? Se naturalizar de outro país. Por exemplo, qualquer um de nós, se você viver um tempo nos Estados Unidos, se você, um jovem, casar com uma americana ou com um americano, você pode ser naturalizado americano. Ou se você é casado e for para lá e trabalhar não sei quantos anos, você também pode se naturalizar. Essa é uma possibilidade que não existe no reino de Deus. No reino de Deus só pode fazer parte do reino de Deus quem nasce lá. Só que nós não nascemos no reino de Deus. Aonde nós nascemos? No império das trevas. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. E se nascemos pecadores, nascemos no império das trevas. E quando que eu sou colocado nesse reino? Quando eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida para Jesus. Aí eu passo pelo quê? Por um batismo, que para alguns é apenas um banho, que muitas pessoas não entendem a importância espiritual do batismo, porque quando eu estou me batizando, eu estou morrendo para o mundo e vivendo, já nascendo naquele momento, espiritualmente falando, num novo mundo, ou seja, num novo reino, o reino de Deus. O símbolo do batismo é muito poderoso, irmãos. Nós estamos declarando ali que nós morremos para a vida que nós levávamos e agora nós vamos viver para Deus como novas criaturas. Você só pode viver o reino de Deus se você nascer lá. Ninguém pode viver a vida do reino sem nascer no reino. O que Jesus disse para Nicodemos? Quando Nicodemos falou para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus disse o que para ele? Necessário vos é nascer de novo. Porque aonde você nasceu não tem passaporte para o reino. O reino só vem através da morte e da nova vida. E Jesus nos dá essa nova vida, amém? Glória a Deus, guarde isso no seu coração. E qual que é o conceito de reino? O reino de Deus é o governo universal de Deus, estabelecido no céu e inaugurado na terra por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O reino de Deus é um governo eterno. Foi o que eu disse lá de Mateus 4,7. Jesus estabeleceu o reino aqui na terra, quando ele disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Na terra, o reino de Deus é manifestado nos homens, através da vida espiritual, moral e mental, naqueles que seguem verdadeiramente a vontade de Deus e os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. Então, em outras palavras, nós podemos dizer o quê? Que o reino de Deus manifesta a vontade de Deus, que é o rei. Quem é o rei do nosso reino? Jesus, próprio Deus. Quem inaugurou esse reino na terra? Jesus. E o reino de Deus, ele deve ser anunciado por nós. Nós precisamos anunciar. E como nós anunciamos o reino? Dando testemunho. Principalmente dando testemunho. As pessoas percebem que nós não somos. Qual é a maior alegria de um cristão? Quando alguém percebe, não, você é diferente. Você não é daqui, parece. Só falta a pessoa falar isso, né? Porque uma pessoa daqui não faria isso que você faz. Mas muitas pessoas têm dificuldade, muitos de nós têm dificuldade de viver de acordo com os princípios do reino, de acordo com as leis de Deus, do reino de Deus. Por quê? Porque a maioria de nós nascemos em um regime democrático. Poucos, talvez uma pequena minoria aqui viveu a época militar aqui.
Então nós estamos acostumados com o quê? Com a democracia. O que é a democracia? Democracia, todo mundo tem opinião, todo mundo tem voz, você tem que votar. Nada é decidido sem o voto. E muitas vezes nós nos achegamos para o reino de Deus com essa mentalidade democrática. Não, é porque eu tenho que fazer? Eu nem tenho opinião. Só que no reino de Deus nós não damos opinião. Tem um rei que já deixou estabelecida todas as regras. Todas as leis já estão estabelecidas pelo rei. E nós como participantes desse reino, agora integrantes desse reino, nós precisamos, como súditos do rei, como moradores, como aqueles que foram comprados por esse rei, nós precisamos entender que as regras que nós vivemos as regras do reino. Existe uma grande diferença entre uma democracia e um reino. Por exemplo, nós votamos para eleger o nosso presidente. Num reino, o rei já nasce rei. Ele é filho do rei e ele vai se tornar o próprio rei. Não vai ter uma votação, quem é o próximo rei? Não, já está pré-determinado. Ninguém vai tomar o lugar do rei. Em uma democracia, o povo cria ou pode criar a Constituição. Em um reino, as palavras do rei são a Constituição. Em uma democracia, o povo pode dar opinião sobre as leis. Num reino, as palavras do rei tornam-se a lei. Em uma democracia, você pode ser dono de coisas. Num reino, o rei é dono de tudo pessoalmente. Ele é dono da terra, da floresta, das joias, das riquezas, de tudo. O rei é dono de tudo. Por isso muitas vezes nós não conseguimos entender a palavra de Deus, porque nós queremos ler a Bíblia, estudar a Bíblia com um pensamento democrático. Não há democracia na Bíblia. Há um reino, onde há um rei que governa sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus, isso é precioso. Jesus ele deu exemplo sobre o reino. Quando ele estava na terra, a Bíblia nos fala sobre um dia que ele estava no barco com os discípulos, e ali se levantou uma grande tempestade. E os discípulos desesperados, pensando que iam morrer, começaram a acordar com Jesus. E aí Jesus pegou e falou o que para a tempestade? Acalma-te, tempestade. E o que a tempestade fez? Se acalmou. E os discípulos falaram: quem é este que até a tempestade lhe obedece? Quem é ele? Ele é o rei. Ele é o rei do universo. Ele manda em todas as coisas. Quando ele falar, tudo tem que obedecer, até uma tempestade. Ele é o rei. Então, para que nós possamos viver a vida do reino, nós temos a necessidade de sermos transformados pela palavra e pelo poder de Deus, para que nós possamos entender e ter revelação desse reino. É interessante que nós usamos uma palavra para nos relacionarmos com Deus, e essa palavra é Senhor. Senhor é uma palavra, vamos dizer assim, do linguajar cristão, não é? Nós se referimos a Jesus como nosso Senhor, nós se referimos a Deus como Senhor. Só que é interessante que a palavra Senhor não é uma palavra religiosa. A palavra Senhor é uma palavra política. Isso é interessante, irmãos. Por quê? Porque a palavra Senhor, ela quer dizer o quê? Ser dono de algo. Tem a ver com o governo. A Bíblia diz o quê? Que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo é dele. Jesus é o Senhor dos senhores, é o que a Bíblia diz. Então quando você entrega a sua vida para Jesus, isso é muito sério. Nós falamos que entregar a vida para Jesus é muito mais do que vir aqui a um apelo e a gente colocar a mão e abençoar a vida da pessoa. Quando a pessoa faz essa decisão de coração, ela está dizendo que a partir daquele momento, Jesus é o quê? É o Senhor dela. E ser Senhor significa o quê? Ser dono. Alguém que tem um dono, faz alguma coisa sem autorização do dono? Não. Só que nós não queremos muitas vezes que Deus seja nosso dono, porque nós vamos perder a nossa, talvez a pessoa pense, eu vou perder minha identidade, então agora eu não vou poder fazer mais nada. Não, pelo contrário, a vida do reino é a melhor vida que nós podemos viver, porque o nosso rei, ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe de todas as coisas que você precisa. E a palavra de Deus diz que a vontade do nosso rei é boa, perfeita e agradável. Amém? Glórias a Deus. Então, nós temos que entender que o rei, ele como nosso rei bondoso e amoroso,
Ele se preocupa com todas as coisas, Ele se preocupa com as nossas vidas. E um reino também, ele tem as suas próprias características e princípios. Nós falamos aqui que muitas vezes só de olhar nós identificamos alguém que não faz parte do nosso país. E um reino, ele tem algumas características muito interessantes. Primeira, um idioma. Todo reino, todo país, toda nação tem um idioma. E nós, como cidadãos dos céus, nós também temos que entender que nós temos um idioma. Nós temos que falar a linguagem dos céus. Ah, então, o que está falando, pastor? Está falando de língua estranha? Não, eu estou falando de uma maneira de falar diferente do mundo. As pessoas nos identificam pela nossa forma de falar. Como que Pedro foi identificado lá na fogueira? Jesus tinha falado que ele ia negar Jesus. E por que, como que as pessoas falaram que identificaram ele? Falaram o quê? Você fala como ele. Perceba, a nossa maneira de falar tem que nos identificar como os cristãos. Você tem que ser diferente. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa copiar, porque você não faz parte desse império das trevas. Você faz parte do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que um reino tem, um território. E o reino de Deus também tem um território. Qual que é o território do reino de Deus? Qual? O céu. O céu é o território. O céu é o território. Deus está preparando uma morada para nós. Amém? Nós estamos aqui de passagem. Essa terra não é nossa. Nós não podemos achar que nós precisamos criar raízes aqui, porque nós não fazemos parte desta terra. E um reino também tem uma constituição, ou seja, as leis que regem o reino. E qual que é a constituição do reino de Deus? Qual? A Bíblia. Aqui está a nossa Constituição. Quantos já viram a Constituição do Brasil? É um livro bem grande, com muitas leis. E nós temos a nossa Constituição. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos. Na nossa Constituição nós temos as leis do reino, as promessas feitas aos cidadãos do reino, os privilégios que o cidadão tem por fazer parte do reino, os deveres como cidadãos do reino que nós temos, os nossos direitos, tudo o que precisamos para viver no reino dos céus está na nossa Constituição. Amém? A Bíblia é a Constituição do reino dos céus. Qual que é o maior perigo para a cidadania de qualquer que seja o lugar? A ignorância, quando você não conhece seus direitos. Por que as pessoas sofrem? Porque não conhecem os seus direitos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque nela estão contidas muitas promessas, muitas coisas que você tem direito que muitas vezes você nem sabe. Então, o que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse mais, lá em Gálatas 5:5: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se de fato você conhecer a Bíblia, você será livre para viver a vida do reino. E uma outra coisa que o reino tem, todo reino, uma cultura. A cultura é a manifestação do estilo de vida dos cidadãos. Deus não nos enviou uma religião, mas Deus nos enviou uma cultura. Através de Jesus Cristo, o que Jesus veio? E ele era muito contra os religiosos, porque Jesus não era religioso. Ele não veio para nos ensinar uma religião. Não, ele veio para nos ensinar a cultura dos céus. Como acontece nos céus? O padrão dos céus é qual? É amar o próximo, é perdoar as pessoas. O padrão do céu é andarmos em comunhão. O padrão do céu é convém que o rei cresça e que cada dia mais nós possamos diminuir. Então, os reinos, eles se manifestam através da sua cultura. O alimento que o povo come tem a ver com o lugar de onde esse povo é. A sua cultura é o que diferencia as pessoas uns dos outros. Então, quando Deus diz que nós somos cidadãos dos céus, Ele está dizendo que nós precisamos o quê? Ter uma cultura diferente. Precisamos ter um linguajar diferente, uma atitude diferente, um estilo de vida diferente. Nós não somos desta terra. Quando as pessoas nos encontrarem, elas têm que perceber que nós somos pessoas diferentes. Amém? Mas o problema, como nós falamos na semana passada, é que muitas pessoas querem se parecer com o mundo.
está quase pedindo cidadania do mundo dentro da igreja. Está quase naturalizando. Se pudesse, naturalizaria. Não, porque quando você se naturaliza, por exemplo, o brasileiro que se naturaliza argentino, ele é brasileiro e argentino. Ele tem a dupla nacionalidade. E tem pessoa dentro da igreja que tem, na verdade, dupla nacionalidade. Ele é cidadão dos céus de vez em quando, é cidadão do mundo de vez em quando. Mas quando for para nós irmos para a nossa casa, não vai dar certo, não vai entrar. Então, se nós vivermos de acordo com a nossa Constituição, que é a Bíblia, quando nós chegarmos ao céu, nós não teremos nenhum problema de adaptação. Por quê? Porque nós estaremos totalmente já vivendo a vida que nós iremos viver no céu. Amém? Como eu disse, o início da instituição do reino dos céus na terra foi lá em Mateus 4,17, quando Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é o que? É a mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Foi isso que Jesus disse: mudem suas mentes, mudem a sua atitude, mudem a cultura, mudem a linguagem, mudem a educação, mude tudo. Por quê? Porque a partir de agora você faz parte do reino, o reino de Deus. Jesus veio para que nós pudéssemos voltar para a nossa pátria, para que nós pudéssemos voltar de um lugar que nós nem deveríamos ter saído, que só saímos por causa do pecado. Quando nós vamos lá para Mateus 6, a partir do versículo 23, e outro dia nós falamos sobre isso, falando sobre a ansiedade, nós vemos que muitas coisas Jesus nos ensina, que nós que fazemos parte do reino, não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar ansiosos. Por quê? O que ele fala? É o pagão que se preocupa com essas coisas. Por quê? Porque quem faz parte do meu reino não se preocupa, porque eu como rei cuido de tudo. O nosso rei não é um rei tirano, o nosso rei é um rei amoroso e bondoso, que dá tudo aquilo que você precisa. Você não precisa se preocupar, o seu rei vai cuidar de tudo. Aleluia. Eu sempre falo que eu gosto muito de filmes de guerra. E como é legal nos filmes quando tem um rei que é bom. É ou não é? O rei, quando ele é bom, ele se preocupa com as pessoas, ele quer ajudar as pessoas, ele quer fazer o melhor pelas pessoas. Esse é o nosso rei. Nosso rei é tão bom que, se necessário, ele dá a própria vida por nós. E foi isso que ele fez. Para que eu e você fizéssemos parte do reino, ele entregou a vida dele por nós. Então nós precisamos nos identificar. Jesus disse que são os pagãos que se preocupam com as coisas. Quem nós somos? Pagãos ou cidadãos do reino de Deus? Como cidadãos do reino de Deus, nós estamos nessa terra, mas não fazemos parte dela. Então o que nós somos aqui nessa terra? Colonizadores. O que é um colonizador? O colonizador é alguém que vai até um lugar para o quê? Para inserir a sua cultura e para tomar aquele território para ele. Então, quando uma nação quer governar, invadir, tomar outra nação, dependendo da nação que for ser tomada, muitas vezes é preciso de guerra. Mas se aquela nação for uma nação fraca, não vai precisar nem ter guerra. Só as próprias pessoas conseguem tomar aquele lugar, sem que haja uma guerra. O exército da nação que for mais poderoso, mais numeroso, a nação que vai ser tomada, ela acaba se rendendo. Entenda, Deus quer que nós sejamos colonizadores. O que o colonizador faz? Antigamente, as nações enviavam colonizadores para as terras distantes, como aconteceu com o Brasil. Nós somos um povo que foi colonizado. Quem colonizou o Brasil? Portugal, nossos colonizadores. Então entenda, a palavra colonizar significa dominar. Dominar as riquezas, vegetais, economia e todas as demais coisas. Então, como colonizador do reino do céu, nós somos responsáveis para quê? Por passar a cultura dos céus aonde nós estamos. Quando o povo português, eles que vieram para colonizar o Brasil, o que eles fizeram? Eles passaram para os índios que moravam aqui no Brasil o quê? A cultura de Portugal. Tudo que eles faziam. Por que nós temos hoje, infelizmente, nós não falamos isso com muita certeza, o nosso país é um país tão corrupto? Porque quando Portugal veio colonizar o Brasil, isso é história, quem que eram as pessoas que eram mandadas para o Brasil? Os ladrões, os assassinos, essas eram as pessoas.
As piores pessoas, aqui era como se fosse, você está fazendo tudo errado, vai para o Brasil. É por isso que nós somos o que nós somos hoje. Porque se eles tivessem mandado os melhores, os mais honestos, os mais justos, as pessoas que eram as melhores lá em Portugal, hoje talvez nós seríamos um país bem diferente. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele nos envia como colonizadores para que nós não sejamos influenciados pelo mundo, mas que nós possamos influenciar. Nós temos todas as características como filhos de Deus, de homens e mulheres que podem mudar o rumo até da nossa nação como colonizadores. Se nós vivermos o padrão de Deus, nós iremos influenciar. Seja a sua vizinhança, seja no seu trabalho, você está lá como um colonizador. O que Jesus disse lá em Gênesis 1:28? Deus abençoou o homem e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Qual é o objetivo de alguém que vai colonizar algum lugar? Dominar. Nós precisamos entender, Deus nos chamou para colonizar uma terra. Uma vez que você foi alcançado por Deus, uma vez que você foi salvo do império das trevas para o reino de Deus, você passa a ser um colonizador. Que responsabilidade nós temos como colonizadores? Como alguém que tem que inserir, que tem que demonstrar e tem que dar testemunho de como que vive a vida do reino de Deus. O evangelho do reino é o que fará com que Jesus volte para nós. É tão maravilhoso falar sobre o reino de Deus, falar sobre um reino que é justiça, que é paz, que é alegria, um reino que todas as coisas são maravilhosas. E o reino de Deus, ele é falado na Bíblia, no Novo Testamento, mais de 100 vezes. Quando Jesus ministrava a palavra, ele falava sobre o reino. Quando os apóstolos falavam, eles falavam sobre o reino. Certa vez, os discípulos falaram com Jesus: Jesus, quando será o fim de todas essas coisas? E aí Jesus diz lá em Mateus 24, a partir do versículo 3: estando assentado, o texto diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós sempre falamos e ouvimos que Jesus voltará, que Jesus virá quando o evangelho tiver sido pregado em todo o mundo. Mas o que nós temos visto hoje é que não tem sido de fato pregado o evangelho do reino. Como nós falamos na semana passada, o que tem sido pregado é um evangelho do homem, um evangelho que traz benefício para o homem, um evangelho que visa o homem. Tudo é para o homem, mas esse não é o evangelho do reino, porque o evangelho do reino é um evangelho de arrependimento, é um evangelho de mudança de vida, é um evangelho de nova criatura, é um evangelho onde nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Esse é o evangelho que a palavra de Deus diz que quando for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Quando todas as pessoas já ouvirem falar desse evangelho, que eu e você somos portadores, por fazermos parte desse reino, nós temos como característica proclamar o evangelho do reino. Então,
para fazer parte do reino, tem que haver submissão ao rei. O evangelho do reino está sendo substituído por uma religião cada vez mais vazia, cada vez mais misturada com o mundo, cada vez mais corrompida. Hoje nós vemos que as pessoas não são mais amadas, as pessoas amam as coisas. Mas no evangelho do rei, Deus ama as pessoas. Deus, o nosso rei, se entrega pelas pessoas. E nós precisamos entender, irmãos, nós não iremos para o céu se nós não vivermos a vida do reino aqui na terra. Como eu disse, parece que foi criado um mito. Não, as pessoas precisam ouvir, o importante é ouvir falar sobre Jesus. Dificilmente hoje em dia em algum lugar não se ouviu falar em Jesus. Poucos lugares, irmão, nós estamos no tempo da internet. A internet chega no lugar mais longe do mundo em um segundo. Jesus é o nome mais procurado no Google. Todos os nomes, de todas as pesquisas, Jesus é o nome mais procurado. Grande parte do mundo, talvez 90% do mundo já tenha ouvido falar de Jesus. Ou mais até. Se fosse por ouvir falar de Jesus, Jesus talvez já deveria até ter voltado. Mas o que a Bíblia diz aqui em Mateus é que quando esse evangelho do reino ser pregado em todo mundo, em testemunho, então virá o fim. Esse evangelho que não é comida, que não é bebida, mas é justiça, paz e alegria. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar. Só que muitas vezes nós pregamos o que para a pessoa? Não, vai para a igreja, Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai trazer seu marido de volta. Jesus vai te dar um carro. Jesus vai te dar um marido. Vai ter um lugar de misericórdia. Mas Jesus vai te dar um marido melhor. Isso tem sido pregado, irmãos, infelizmente. Então esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino não é isso. O evangelho do reino, eu volto a dizer, é um evangelho do amor. O evangelho do arrependimento, o evangelho da morte de Jesus Cristo, para nos trazer de volta para Cristo, o reino que é justiça, paz e alegria. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele sabe como é a vida do reino, assim como Jesus sabia. Por quê? Porque ele veio de lá. Então, como nós falamos hoje pela manhã, nós precisamos expressar o reino. Já está dentro de nós. Tudo que nós precisamos para expressar o reino já está em você. Se você entregou a sua vida para Jesus, o amor já está em você, a paz já está em você, a amabilidade já está em você, a alegria, o amor próprio, o domínio próprio já está em você. Essa é a vida do reino e nós precisamos expressar isso para as pessoas. Esses são os princípios do reino de Deus e nós precisamos viver a nossa vida baseado nos princípios do reino de Deus. No reino de Deus, o amor é a principal coisa, porque Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele é amor. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo nos fala algo que cai como uma luva nisso que nós estamos falando, porque muitas vezes nós estamos apegados às coisas deste mundo e nós nos esquecemos do reino. E olha só o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não usassem. Porque a forma deste mundo presente está passando. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vocês não fazem parte desse mundo. Pare de se apegar às coisas materiais. Pare de ficar, muitas vezes, colocando muitas vezes a sua salvação em jogo por causa de um problema no seu relacionamento. Pare muitas vezes de querer barganhar com Deus sobre coisas materiais e humanas que vão ficar. Muitas vezes nós deixamos a nossa intimidade com Deus por causa de um problema humano. Seja ele um desemprego, seja ele uma enfermidade, seja ele um problema na sua casa. Nós deixamos nosso relacionamento com Deus. Entenda, eu acho e eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar a solucionar os seus problemas no seu lar. Esse é o nosso Deus. Mas em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus. Só que nós temos muitas vezes colocado o reino de Deus em segundo plano. Se as coisas estiverem bem, eu sirvo a Deus com alegria.
problema, aí eu vou, aí eu avanço. E muitas vezes nós estamos sendo parados e não estamos proclamando o evangelho do reino por causa de coisas que vão ficar. Tudo vai ficar, irmãos. Só você vai subir. A Bíblia diz que a salvação é individual. Nós não podemos perder a nossa salvação. Queria que você pensasse sobre isso. Será que como igreja nós temos vivido baseados nos princípios do reino de Deus? Do reino que não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria? Será que a sua vida é baseada no quê? O que tem norteado a sua vida? O que de fato te traz alegria? Quando que realmente você tem paz? Deus quer que você viva uma vida de paz sempre, em todo o tempo. Fala para o irmão, irmão, viva uma vida em paz. Em todo o tempo. Você precisa de paz, nós precisamos de paz. Nós como cristãos não podemos viver uma vida atribulados. E muitas vezes isso tem acontecido dentro da igreja. As pessoas não conseguem viver uma vida com Deus porque estão vivendo atribulados. Nós precisamos viver uma vida de paz. Como nós temos vivido? Temos vivido baseados nos princípios de Deus, do reino de Deus ou do império das trevas? Como Jesus disse lá em Mateus 6, são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Você não é pagão. Fala para o irmão, irmão, você não é pagão. Aleluias. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós louvamos o cântico agora há pouco que diz que o reino de Deus venha. E é isso que nós precisamos, que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Isso não pode ser apenas um cântico. Isso não pode ser apenas um louvor, uma música. Não, isso tem que ser um princípio da nossa vida. Eu vou viver baseado no princípio do reino de Deus. Um reino que é justiça, paz e alegria. Um reino que não importa. Não importa se tudo vai bem. Não importa se eu tenho todas as coisas. Não importa se está faltando algo na minha casa. Eu vivo a minha vida baseado no princípio do reino de Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Como você tem vivido a sua vida? Quais são os princípios que regem a sua vida? Entenda algo, irmãos. Será impossível para nós vivermos com o Senhor se aqui na terra nós não vivermos os princípios do reino. A Bíblia diz que há uma grande expectativa da criação. Qual é a expectativa? A manifestação dos filhos de Deus. Quando que nós iremos nos manifestar? Quando nós vivermos os princípios do reino de Deus. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas, como ele disse. Nós precisamos estar perto das pessoas. Nós precisamos fazer a vontade de Deus acima da nossa vontade. Sobre qual princípio você tem vivido a sua vida? As suas dificuldades têm tirado a sua paz? As suas dificuldades têm tirado a sua alegria? Muitas pessoas têm perdido a alegria de servir a Deus por conta de problemas pessoais, por conta de coisas que vão perecer. Muitas pessoas muitas vezes vivem uma vida desanimada porque a sua vida financeira não avança, e aí você não consegue se entregar totalmente para Deus porque o seu coração está preso no dinheiro. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não são coisas materiais. Você que está aqui hoje pela primeira, pela segunda vez, o Senhor te chama do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Deus não quer fazer de você
melhor. No céu não entrarão pessoas melhores. No céu só entrarão novas criaturas. Aleluia! Oh, aleluia! Não tem como entrarmos no céu melhorando. Não, eu melhorei, pastor. Eu melhorei um pouquinho. Não. No céu só vai entrar aquele que nasceu de novo. Aquele que se arrepender dos seus pecados, que reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você que está aqui hoje, se você tem vivido uma vida longe de Deus, Deus te atraiu para cá hoje para dizer que Ele te ama. E Ele quer que você viva a vida do reino. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha deixado o reino de Deus de lado. Hoje Deus te chama de novo para perto. Eu quero orar por você. Se há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer sair desse império das trevas, que tem trazido tristeza, destruição para o seu lar, que tem trazido destruição para a sua vida, hoje Deus te chama para o reino dele. E eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Se você se arrepende dos seus pecados, entende. E hoje você entende que Deus tem uma nova vida para você. Eu não sei se há alguém aqui no nosso meio que ainda não foi salvo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se alguém aqui, eu quero orar pela sua vida. Não perca essa oportunidade. Não saia daqui sem a salvação. Hoje eu recebi uma notícia muito triste. O pastor da igreja de Sorocaba, da igreja da Paz, que nós estamos caminhando junto com eles, faleceu hoje de manhã, por volta das 10 horas da manhã. Saudável. Fernando me ligou e falou que ele estava bem. Onde estava na igreja com o Fernando. E hoje de manhã ele morreu do nada, com um ataque fulminante. Saudável, novo, tinha por volta de 40 anos, 2 filhos pequenos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não quero mexer com a sua emoção. Eu não quero que você venha aqui com medo de ir para o inferno. Só que você não sabe o seu dia de amanhã. E você pode entregar sua vida para Jesus hoje. E aquilo mexeu tanto comigo, porque de um lado, eu sei que aquele pastor foi para o céu. Vai para o céu quando Jesus voltar. Por mais duro que seja para nós, Ele está melhor do que nós. Ele já está descansando no Senhor. Só que muitas vezes nós não nos atentamos para isso e vivemos apegados às coisas deste mundo. E deixamos de avançar em Deus, deixamos de fazer a obra de Deus por causa das coisas. Se Jesus te levasse hoje, você poderia dizer que viveu baseado nos princípios do reino de Deus? Ou viveu baseado nos princípios do império das trevas? Jesus te chama hoje. Jesus quer mudar o seu destino. E para você, igreja, Jesus pergunta. Se analise como você tem vivido a sua vida. Pare de viver baseado nas coisas deste mundo. Não permita. Sabe, é nós que permitimos que a tristeza entre no nosso coração. Nós que permitimos que as coisas deste mundo nos afastem de Deus. Não permita. Eu quero orar por você agora, igreja. Deus nos deu uma incumbência. Nós precisamos proclamar o reino de Deus. Jovem, na sua escola, na rua onde você mora, com os seus vizinhos, com os seus amigos, você precisa demonstrar que você é um cidadão do reino de Deus. Você, volto a dizer, você não é igual a eles. Você não precisa praticar as mesmas coisas que eles. Adulto, homem, mulher, idoso, aonde nós estivermos, nós precisamos demonstrar que somos parte de um reino que não é deste mundo. Oh Deus, aqui estamos como igreja, Pai. Senhor, nós queremos e precisamos viver a vida baseada nos princípios do Teu reino. Ajuda aqui, Pai, cada irmão, cada irmã, me ajuda, Deus, a viver
de paz, de alegria no Teu Espírito Santo, independente das circunstâncias. Que a paz que habita em nós não seja a paz do mundo, mas seja a paz que o Senhor nos dá. O Senhor é o príncipe da paz, e o Senhor pode trazer paz para aquele que está atribulado hoje. Ajuda-nos, perdoa-nos, conduze-nos, Senhor, a viver a vida do reino. Que aonde nós estivermos, as pessoas possam nos ver como cidadãos do reino de Deus. Que cada homem, cada mulher, cada moço e cada moça, que cada adolescente aqui possa ser um colonizador do reino. Seja na sua escola, seja na quadra de futebol, seja no salão de beleza, seja no trabalho, seja no ônibus, seja no carro, que nós possamos ser cidadãos do reino. Senhor, como a tua palavra diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor, é que eu te peço nesta noite, em o nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar ao Senhor.